Muito bom dia, amados irmãos e amigos, homens e mulheres de negócios. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta manhã para compartilhar uns momentos ao redor do programa divino e ver onde nos encontramos e que bênçãos Deus tem para nós neste tempo no qual estamos vivendo. Vamos ler a Escritura correspondente de São Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 52, onde diz, falando de Jesus, José e Maria, diz: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, foram caminho de um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Nazaré e era-lhe sujeito. Mas sua mãe guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nos negócios do Pai, de meu Pai, me convém estar. São as palavras de Cristo a Maria. E, nesta ocasião, vejamos o mistério dos negócios do Pai. O mistério dos negócios do Pai. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Os negócios do Pai, para serem realizados, é o cumprimento do que Deus prometeu para cada era e para cada dispensação. E para o cumprimento dos negócios do Pai, em cada era e em cada dispensação, Deus enviou um mensageiro. E quando Ele envia um mensageiro para uma era, veremos que esse mensageiro está ocupado nos negócios do Pai Celestial.
E quando Deus envia um profeta dispensacional, esse profeta estará ocupado nos negócios do Pai Celestial, ou seja, na palavra que Deus prometeu para essa dispensação. E estará trabalhando nesses negócios para que toda a promessa que Deus fez para essa dispensação seja cumprida. E esse mensageiro é um instrumento de Deus para essa dispensação. Assim como para cada era, há um mensageiro, o qual trabalha nos negócios do Pai Celestial e se cumprem os negócios do Pai Celestial. Agora, com esse mensageiro de cada era e também de cada dispensação, vêm muitas pessoas que trabalham braço a braço com ele para tudo que é preciso realizar nessa era ou nessa dispensação. Vejam vocês, quando em uma ocasião Jesus se encontrou com o jovem rico e disse que vendesse tudo o que tinha e o desse aos pobres e viesse e teria tesouros no céu e que viesse e o seguisse. Por quê? Porque Cristo ali, nos negócios do Pai, vejam vocês, estava trabalhando no cumprimento das promessas divinas para esse templo, e todos que trabalhavam com ele, e todos que o seguiam, estavam fazendo tesouros onde? No céu. Vejam que em cada era e em cada dispensação se abre a porta para que os que quiserem trabalhar no reino de Deus, para os que quiserem trabalhar nos negócios do Pai Celestial para essa era ou para essa dispensação, possam trabalhar. E o que essas pessoas estão fazendo? Pois estão fazendo tesouros no céu. Porque os tesouros no céu, vejam vocês, são feitos quando a pessoa já creu, é um crente e começa a trabalhar na obra de Deus correspondente ao tempo em que vive. Agora diz também a Escritura, não façais tesouros na terra, onde ladrões roubam e onde as traças estragam as coisas e onde a ferrugem também estragam as coisas. Fazei tesouros no céu, onde ladrões não roubam, nem a traça danifica as coisas. Ou seja, que Cristo nos ensinou a fazer tesouros no céu. E são feitos tesouros no céu, em cada era e em cada dispensação. Ou seja, que a pessoa tem que saber a era que está vivendo e a dispensação que está vivendo. De outra forma, a pessoa estaria trabalhando, mas sem estar trabalhando nos negócios do Pai Celestial correspondente a essa era ou a essa dispensação. E os negócios correspondentes a essa era ou essa dispensação é o programa divino que Deus tem para essa era ou para essa dispensação. E vejam vocês, Cristo estava trabalhando nesses negócios que eram os negócios correspondentes a uma nova dispensação que se estava abrindo e que, mesmo que se abriu quando João batizou a Jesus, mas vejam, Jesus já estava trabalhando, começando, assim que, vejam, aos 12 anos, já estava fazendo algo, estava falando a palavra com aqueles, ou seja, perguntas e respostas estavam tendo eles ali, e Jesus perguntava coisas a eles, eles respondiam, eles perguntavam a Jesus, Jesus respondia, e não diz que Jesus se maravilhou das respostas deles, mas diz a Escritura que eles se maravilharam das respostas de Jesus. Ou seja, que eles
viram numa criança uma sabedoria muito grande quanto às coisas de Deus. Por isso é que quando ensinamos nossos filhos o programa divino, quando as pessoas depois o veem, olha, e onde, como essa criança sabe tantas coisas? Coisas que até os teólogos não entendem. Já nossas crianças entendem. Por quê? Porque foram crescendo não somente em estatura, mas em sabedoria divina e em conhecimento de Deus, o programa de Deus correspondente ao tempo que nos correspondeu viver. E também um conhecimento das coisas que Deus fez no passado e das que faltam por serem cumpridas. Ou seja, que vão obtendo todo esse conhecimento e, algumas vezes, talvez nós nem percebemos do conhecimento amplo que tem, mas algumas vezes, sim, em algumas coisas nós não entendemos algo, algumas vezes eles entendem e podem nos ensinar. E isso, pois, é uma bênção grande para as crianças que possam conhecer a era em que estão vivendo, a dispensação, a mensagem e todas estas coisas correspondentes ao nosso tempo e como vem a mensagem de Deus em cada era e em cada dispensação e o porquê, e assim eles podem compreender todas essas coisas desde criança. Vejam, Jesus disse de Jesus, e Jesus crescia em sabedoria e em estatura. Ou seja, algumas vezes os pais, o que fazem é somente dar alimento aos filhos para que cresçam em estatura, mas se esquecem que devem crescer em sabedoria, e principalmente em sabedoria da árvore da vida, dessa sabedoria divina, para que possam conhecer todo o programa divino e possam ser abençoados por Deus e possam ser instrumentos de Deus nos negócios do nosso Pai Celestial correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. E assim sejam de ajuda para os pais e os pais possam dizer: Deus está abençoando meu filho, e pode ver que Deus está operando com ele, está tratando com eles e os está cuidando também. Agora nós, nos negócios do nosso Pai Celestial, vimos a era correspondente a este tempo. Vimos no diagrama que o reverendo William Marion Branham usou na estatura de um homem perfeito e nas 7 eras da Igreja Gentia. Vimos onde estava São Paulo e seu grupo, vimos onde estava Irineu e seu grupo, vimos onde estava Martin e seu grupo, vimos onde estava Colombo e seu grupo, vimos onde estava o Lutero e seu grupo, vimos também onde estava Wesley e seu grupo, e vimos onde estava nosso irmão Branham e seu grupo. Vimos onde se cumpriram essas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E de cada lugar onde se cumpriu, daí depois se estendeu a outras nações. E levaram a bênção a outras nações. E agora vimos onde está se cumprindo a era da pedra angular. Vimos onde estamos e vimos de onde se estenderá a mensagem do Evangelho do Reino ao mundo inteiro. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, como nos diz Abacuque, capítulo 2, e versículo 14, Isaías, capítulo 11, versículo 9, onde nos fala que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, isto é, do conhecimento da segunda vinda de Cristo. Porque é a vinda do Filho do Homem em glória. E serão cheios do conhecimento dessa glória, da segunda vinda de Cristo, à sua igreja, ao seu templo espiritual, a esse lugar santíssimo do seu templo espiritual. E agora, vejam
como em nossa era, estamos trabalhando nos negócios do nosso Pai Celestial e também em nossa dispensação. E não somente nós somos beneficiados, mas que são beneficiados muitos seres humanos que vivem neste tempo e também que viverão no glorioso reino milenial. Porque do trabalho que se realiza em nossa era e em nossa dispensação, vão se beneficiar todos que viverão no reino milenial. E se beneficiam também todos os santos que estão no paraíso, porque sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Portanto, o trabalho correspondente à nossa era e à nossa dispensação é a que corresponde a este último dia, para que assim se cumpra tudo o que Deus prometeu realizar neste tempo final. E se produza a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos, depois que tiver se completado o número dos escolhidos. Estamos trabalhando no recolhimento dos escolhidos deste último dia, ou seja, no recolhido deste último dia, nessa colheita que está se realizando. E quando se completar o número dos escolhidos correspondentes à era da pedra angular, terá se completado o número do corpo místico de Cristo, e já as demais coisas que têm que ser cumpridas serão cumpridas, como a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Agora, todos com nossos negócios terrenos, vejam vocês, trabalhamos a favor do programa de Deus correspondente ao nosso tempo, e isso é uma bênção para nós e para nossos negócios também, porque nossos negócios os fundimos, unimos com os negócios do nosso Pai Celestial. Os colocamos a funcionar e a produzir para que seja de benefício para a obra de Deus, para o programa de Deus. Sempre com a meta do programa de Deus correspondente ao nosso tempo. E isso sim que é uma boa escolha. Escolher, eleger como sócio Deus em nossos negócios. Deus prometeu sua bênção a nós e disse que façamos tesouros nos céus, e isso é o que estamos fazendo quando estamos trabalhando na obra de Cristo, correspondente ao tempo que nos correspondeu viver. E o fazemos de todo o coração, com toda a nossa alma e com amor divino. Não nos sentindo obrigados, mas nos sentindo privilegiados de que Ele nos deu essa oportunidade. E assim, nós, neste último dia, faremos maravilhas que nunca antes foram realizadas, porque compreendemos de era e dispensação que estamos vivendo e quais são os negócios do nosso Pai Celestial correspondentes a este tempo final. Vejam vocês como, em curto tempo, se obtém locais cômodos para as congregações, se obtém equipamentos também, e todas essas coisas que
muitos anos atrás, era uma coisa muito difícil. Bom, Miguel sim sabe disto, como para conseguir ou para a pessoa ter algo, para trabalhar na obra, dava muito trabalho, mas agora Deus facilitou todas as coisas para nós. Há pessoas que viram o programa divino e estão trabalhando em nossa era e em nossa dispensação no programa de Deus. E o que estão fazendo, pois? O benefício é para eles, porque estão fazendo tesouros onde? No céu. Ou estão armazenando tudo lá no céu. Assim que, para mim também é um privilégio grande estar armazenando tesouros no céu, porque eu também estou trabalhando no programa de Deus correspondente ao nosso tempo. E Cristo diz que Ele recompensará a cada um conforme o quê? A sua obra. Ou seja, que o assunto não é somente ser um crente em Cristo. É ser um crente em Cristo e não ser um preguiçoso, mas uma pessoa de trabalho na obra de Jesus Cristo. Quem disser, eu já criei em Cristo e não tenho que fazer nada mais, não tenho que fazer nada, e vou receber o mesmo tesouro que vão receber os que se mataram trabalhando. Se está imaginando isso, que olhe primeiro a parábola daqueles aos quais foi dado talentos, e a uns foi dado tantos talentos, a outros tantos, e trabalharam com esses talentos e o multiplicaram. E até aquele que foi dado um talento, o enterrou e se ocupou dos seus próprios negócios e deixou os negócios do nosso Pai Celestial enterrados ali, porque enterrou o talento que Deus deu para trabalhar no reino de Deus. Quando veio o seu Senhor pedir contas, porque Ele recolhe onde não semeia. Ou seja, que ceifa onde não semeou, quanto mais onde Ele colocou um talento. Pois Ele semeou um talento em uma pessoa, a pessoa tem que multiplicar o que Deus lhe deu. E isso significa trabalho. Trabalho no reino de Deus. E tem que estar na mesma posição que Jesus estava quando disse, com 12 anos nada mais, nos negócios do meu Pai, me convém estar. E como estava? Trabalhando. Não estava preguiçoso. Assim que, vejam, uma pessoa onde há pessoas trabalhando, um preguiçoso é um estorvo, uma atrapalhação. Érica tem um ditado, muito faz quem não atrapalha. E vejam vocês uma atrapalhação, um estorvo na obra de Deus é alguém que não está trabalhando na obra de Deus, que não está ocupado nos negócios do nosso Pai Celestial. Esses são os que tiram o tempo daqueles que estão trabalhando, porque vêm fazer piada. Vejam isso por aqui, e isso outro por aqui, e não está fazendo nada. E quem está trabalhando, está atrapalhando o seu trabalho. Mas todos estamos chamados a estar trabalhando. E quando viemos a outra para dar a mão e ajudá-lo, ou se necessitamos ajuda, então solicitá-la de alguém que trabalhe. Não vai buscar ajuda de um preguiçoso, porque a ajuda que vai dar, olha, mas está trabalhando muito. Vamos fazer uma pausa por aqui, vamos falar algo, conversar algo. E a ajuda que você foi buscar, não conseguiu.
mas que te fez perder mais tempo e te atrasou o seu trabalho. Por isso, quase sempre vocês verão que um que trabalha muito, quase todo mundo vai até onde esse, e a pessoa diz, e eu que sou cheio de trabalho e agora vão me trazer mais trabalho? Sabe o que Jesus disse? Quando o talento foi tirado de quem tinha, daquele que tinha um só talento, agora, o que vão fazer com esse talento? Dão àquele que tem aquele. Mas esse é quem tem mais. A quem tem, lhe será dado mais. Assim que, por isso é que aparece muito trabalho, aquele que trabalha muito na obra e aparece mais e mais. Mas recordem, Deus não coloca carga sobre ninguém que não pode carregar. É que essa pessoa, vejam vocês, pode. E vejam vocês uma árvore. Uma árvore que é bem produtiva. Vejam, saem muitos frutos por aqui e depois por aqui em cima sai mais. Por quê? Porque é uma árvore que produz muito fruto. No entanto, uma árvore que produz muito pouco fruto, sai um frutinho por aqui e para você ver o outro, tem que dar a volta na árvore para ver outro por ali, pequenininho, porque é uma árvore que está alimentando-se do terreno e está tomando sol, chuva e tudo, mas é muito preguiçosa. E tem outros que passam anos ali e não produzem nada. Mas nós temos um remédio. Lá em Porto Rico, as pessoas do campo pegavam um cravo, colocavam no fogo bem quente e enterravam nessa árvore. E diz que já no próximo ano já dava, já paria, já dava, porque não ia esperar a próxima injeção. Assim que, vejam, o próprio Cristo, em uma das parábolas, falou sobre uma figueira, era, Miguel? Que já levava quantos anos? 3 anos, tomando a água da chuva, do orvalho e de debaixo da terra também. E tomando sol, e mais fresquinha, com muita folha, muita aparência, mas nada de fruto. E na parábola, Cristo disse que o dono da chácara, da fazenda e da figueira, consequentemente, porque o dono do terreno é o dono de tudo que está ali dentro, a não ser que tenha alugado de outro. E diz, essa figueira está me ocupando espaço aqui. Aqui pode estar plantada uma boa árvore que produza muito fruto e a cada ano produza o que se come. Ou seja, o que obtém. Se obtém a água, obtém sol, obtém a terra, o terreno, tudo isso. E que não está produzindo nada, tirem essa figueira daqui. Porque está ocupando um terreno sem produzir fruto. O servo disse, vamos arrumá-la e deixar um ano mais. Se neste próximo ano não produzir fruto, cortamos. Agora, quantas coisas não faria o servo? Se soubesse, é uma parábola, mas se soubesse a técnica essa nossa lá, pois se essa figueira seguramente tomou uma injeção de fogo, porque isso é o que é necessário, ser injetado com o fogo de Deus para produzir fruto. E aí ficou a parábola, pois representava o povo hebreu, não é?
Bom, se chega a ser tipo de Israel, pois, Cristo mesmo disse, não nasça mais fruto de ti, porque quando chegou não tinha fruto. Agora vejam como as coisas sempre se representam em simbolismos. Sempre há um símbolo, ou mais, para toda coisa que vai acontecer. Tudo está nessa forma representado, simbolizado, e vejam vocês como que aconteceria no meio do povo hebreu, e estava representado, porque tudo fica simbolizado para depois se materializar, se cumprir isso. Simbolizado é figurado também, e está prefigurado antes de ser figurado, fica prefigurado em uma forma parcial e depois já entra a figura em toda a sua, em todo o seu auge, e mais adiante depois o cumprimento desse tipo de figura ou desse simbolismo. E agora vejam como o que esperava o povo hebreu já, Cristo está prefigurando nas parábolas e também está simbolizando ou figurando ali quando amaldiçoou a figueira. E agora vejam como o povo hebreu leva 2000 anos sem produzir fruto, não produziu mais fruto. Deus se tornou aos gentios, e entre os gentios é que esteve sendo visto o fruto durante todas essas etapas da igreja gentia, desde a primeira era até nossa era. E agora, vejam vocês como esteve produzindo muito fruto, muitos filhos e filhas de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como o fruto de uma família, de uma mãe, são seus filhos. O fruto da igreja do Senhor Jesus Cristo são os filhos e filhas de Deus que estiveram nascendo nela por meio de criação divina, por meio da palavra falada de Cristo, através do mensageiro de cada era. Vejam, se produziu de era em era o milagre correspondente a cada era, o nascimento de filhos e filhas de Deus em cada era. O novo nascimento se produziu neles e entraram ao reino de Deus, ao reino dos céus, à igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam como em nossa era, Cristo esteve atuando pela sua palavra falada, e vejam tudo que está produzindo filhos e filhas de Deus, colocando-os na dimensão da teofania, na dimensão sexta, para em breve nos dar o corpo eterno que Ele prometeu. A obra que Cristo esteve fazendo não estava prevista, talvez por muitas pessoas, mas sim estava prevista por Deus e estava prometida na Escritura. E a nós nos correspondeu a sorte, no programa divino, de não somente ver e entender essa obra, mas de ser o povo onde Deus está realizando essa obra, o povo latino-americano e caribenho. E o privilégio de ser os escolhidos que seriam chamados e juntados neste último dia. Privilégio maior que esse não há. E descobrir que éramos filhos e filhas de Deus e não sabíamos.
E agora sim sabemos e saber que vamos ser transformados, que essa é a era para a qual está a promessa da transformação. São Paulo não podia dizer aos da sua era. Essa é a era em que vem a transformação. Nenhum dos 7 anjos mensageiros podia dizer à sua gente, ao seu povo, que era a era da transformação. Mas, no entanto, nós podemos falar abertamente que a era da pedra angular é a era para a transformação dos que estamos vivos e para a ressurreição dos mortos em Cristo. E estamos trabalhando na obra de Cristo, nos negócios do nosso Pai Celestial, até que seja reunido, juntado até o último dos escolhidos, até que se complete o corpo mítico de Cristo e os mortos em Cristo ressuscitem e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E depois não trabalharemos mais, continuaremos por toda a eternidade nos negócios do nosso Senhor Jesus Cristo correspondentes ao milênio e a toda a eternidade. Pois aos que tinham talentos e o multiplicaram foram o Senhor Jesus Cristo, os colocou bem, disse que entrasse ao regozijo do seu Senhor, que entrassem ao reino preparado por Deus. Ou seja, que entraram a uma bênção maior. E com todos estes talentos que eles tinham, mais os que tinham multiplicado, que tinham obtido em acréscimo, vejam vocês, o levaram. E quando foi dado ao que tinha muitos, foi dado o talento adicional. Vejam vocês, deram, portanto, para as demais coisas que ia fazer, tinha mais talentos, portanto, ia obter mais lucros. Assim que o que armazenarmos no reino dos céus, vamos usar durante o milênio e por toda a eternidade. Porque não vamos estar armazenando algo no céu para depois não usá-lo, mas para usá-lo. E disso dependem os galardões que Cristo vai dar aos seus filhos. Assim que, vejam na parábola das minas também, ao que tinha tantas, trabalhou e obteve mais, e depois, quando pediram conta, aqueles que trabalharam, foi dito que seriam colocados sobre o quê? Sobre o que diz Miguel? O que significará isto no programa divino para nós, durante o reino milenial e durante a eternidade? Se vamos ser reis e sacerdotes, pois sobre alguém é preciso reinar. E se Cristo vai se sentar no trono de Davi como rei dos reis e senhor dos senhores, pois tem que ter sobre quem reinar. Assim que deixe com isso pendente aí e nos ocupemos em trabalhar no reino dos céus, na igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, dispensação do reino, que quando vier as recompensas, vamos saber que são essas recompensas, as quais desfrutaremos com Cristo por toda a eternidade. Vejam, na Nova Jerusalém, querem ver um exemplo aqui? Já que me veio aqui à memória, vamos ver. Apocalipse 21, versículos. Versículo 9 em diante, para não ler muito.
Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e me disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima. E o seu brilho era semelhante a de uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Diáfana como el cristal. Tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Depois passamos aqui. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vem? Assim que eles foram as pessoas que estavam na parte de baixo, a parte do fundamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês como aparecem aqui no muro da cidade. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E sobre eles, ou seja, sobre estes 12 fundamentos, estavam os nomes dos 12 apóstolos. Vejam como a Nova Jerusalém é toda a representação da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que você ali, na Nova Jerusalém, poderá ver os 12 fundamentos e pode dizer: aqui eu estou vendo a cada um dos apóstolos de Jesus Cristo, menos Judas Iscariotes, porque foi substituído por outro. Estou vendo-os aqui. Este é Pedro, este é outro apóstolo e assim por diante. Por quê? Porque estão representados ali. Porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo está representada em tudo que está ali. E vamos ter algum dia, Miguel, a Igreja do Senhor Jesus Cristo representada na Nova Jerusalém. E vamos ver todas essas partes. Vejam as 12 portas. Aí temos os patriarcas. E tem as 12 portas, vejam, os nomes das 12 tribos, e os nomes das 12 tribos, pois são os nomes de quem? Dos 12 patriarcas. E agora, vem, eles pertencem a essa Nova Jerusalém também, pois se Abraão estava buscando essa cidade, Abraão estará aí também. Estará em algum lugar, estará representado nessa cidade. E ali estaremos vendo tudo o que contém essa cidade, e tudo o que contém essa cidade está representando o quê? Os que habitarão essa cidade. Portanto, os que habitarão essa cidade, pois estarão por aí, pela área onde está a sua representação.
E aí há muitas coisas. Aí há muitas coisas. Somente mostrei o da parte de baixo da cidade. Se formos à parte de cima, aí, pois, vamos ver que aí é onde vamos estar. Por aí, por essa área, porque não temos outro lugar embaixo. E tudo que está por aí, pois, é a parte mais alta da cidade e é a parte, pois, mais importante dessa cidade. Daí é de onde saem todos os serviços para a cidade. Querem ver? Diz. Capítulo 22 diz: Então me mostrou um rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Vejam, essa é a árvore da vida que também está em outros lugares, 3 lugares no livro do Apocalipse e 3 lugares no livro do Gênesis. Representa Cristo. E por que de um lado e do outro? Aí vamos dizer o que é que a árvore da vida aí. Agora vamos ver. Diz: ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. E onde é que está o trono de Deus? Pois na parte alta. Desde aí vem a iluminação, a luz para a cidade. E desde aí também vem o quê? A água para a cidade. Luz e água. Não é preciso pagar mais conta de luz nem de água quando estivermos ali. Assim que se acabaram estes problemas e de corte de energia elétrica e de água, também se acabaram. Vejam, é uma cidade preparada para um povo preparado. Todas as nações tentam preparar a cidade do futuro, mas vejam, Deus já a desenhou e vai ter estabelecida em breve na terra. Enquanto isso, nos desenvolvemos com o que temos à mão para estar no programa divino trabalhando, na era e dispensação que nos correspondeu viver. Durante o milênio, mesmo que não estará essa cidade, mas estaremos em Jerusalém. E será recondicionada e bem recondicionada. E depois, mais adiante, estará a cidade também no literal. Mas vejam vocês, mesmo que literalmente não estará a cidade que mede 1.500 milhas aproximadamente de largura por 1.500 milhas de comprimento por 1.500 milhas de altura, estará a representação dessa cidade. Ou a quem representa essa cidade? Estará ali a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a Jerusalém espiritual. E, estando ela ali, pois,
do que não se vê, lo que se ve. se faz o que se vê. Así es que si ella está allí, Assim que, se para la eternidad después, ela está ali para a eternidade, depois estará o monte alto, preparado allí, preparado habitar en ali, esse monte alto, para habitar nesse monte alto, e aí estar a cidade com seus cidadãos. y no entrará allí E não entrará ali, vejam, no entrará allí cualquier persona. não entrará ali qualquer pessoa. Dice Diz Apocalipsis 21. Apocalipse Vamos a ver 21, verso 22 vamos al ver 27, versículo dice, 22 ao "No vi en ella 27 diz: templo, Nela não porque vi el Señor templo, Dios Todopoderoso porque o es seu el templo é o de Senhor ella Deus y el Cordero." Todo-Poderoso e o O sea Cordeiro. que esa ciudad no va a estar llena Ou seja, que essa cidade não estará cheia de locais, como hoje em dia chamam de igrejas do cristianismo e en otras em- religiones le llaman em templos o- outras religiões chamam templo ou coisas assim. En la religión hebrea, pues, le llaman Na sinagoga, religião hebraica, pois, chamam sinagogas, donde os se lugares onde se reúnem, el templo mas que estaba en o Jerusalén. templo que Pero estava vean em Jerusalém. esa ciudad no va a haber, Mas vejam vocês, nessa cidade não vai haver templo. no va a haber templo porque Não vai haver templo porque... ¿por qué? Y no vi en ella templo Por quê? porque el E Señor não vi Dios nela templo Todopoderoso porque o es Senhor Deus el Todo-Poderoso templo de é ella y o el corde- y seu el templo cordero. e o Cordeiro. La ciudad no tiene necesidad de sol A ni de cidade luna não tem que necessidade brillen en ella, nem do porque la sol nem gloria da de lua Dios para que nela la resplandeçam, ilumina. pois a Y el glória de Deus a Cordero ilumina es e o su Cordeiro é a Las sua naciones lâmpada. que hubieran sido salvas As nações andarão à sua luz y los reyes de la e tierra os reis traerán da su terra gloria trarão y para ela a honor sua glória a ella. e honra. De esa ciudad Dessa cidade saldrá toda enseñanza sairá todo en todos ensinamento los campos. em todos os campos, em todas as áreas da vida do ser O humano. sea que una nación no Ou puede- seja, no puede decir, que uma nação não poderá "Voy dizer: a enseñar, eu a vou inventarme ensinar, otra inventar para mim outro ensinamento sobre tal coisa da vida ou tal de lo que coisa sea". Vamos a- do que for. No, toda enseñanza Não, todo ensinamento sairá dali, saldrá luz porque dali sairá luz para todos os campos, as áreas da vida do ser humano. y esa será una luz E perfecta. essa será uma luz Y perfeita habrá un conocimiento claro e haverá um conhecimento claro todas las cosas. em todas as coisas. Sus puertas, vamos a ver, Suas portas, vamos ver, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas os reis da terra nunca trarão serán para cerradas ela a de dia, sua glória e pues honra. allí As suas no portas habrá não se fecharão de dia e noite ali não haverá. Por isso diz que suas portas não serão fechadas de dia. Não diz que suas portas não serão fechadas de noite, porque como ali não haverá noite, são são às 24 horas com luz. es una ciudad É uma cidade de luz y e nunca se cerrarán las puertas. Están nunca las se puertas fechará con los nombres as de los portas. apóstoles, Estarão as portas ali com o nome dos pero apóstolos, nunca se mas cerrarán. nunca se fechará. Desde allí se Desde allí, administrarán Se administrarão, serão los administrados negocios os negócios de Deus para todas las naciones para todas as de este nações planeta Tierra deste planeta y Terra del universo. e do universo inteiro. Y se convertirá la tierra E se converterá a para los que Terra, no sabían que era el centro para del os que não universo, sabiam que era o se centro do convertirá universo, en el se centro converterá no del centro universo. do universo. Porque donde está el trono de Dios, Porque pues ese es el centro. onde estiver o trono de Deus, pois esse é o centro das operações de Deus. Portanto, é o centro do universo. Y allí es donde estaremos nosotros E ali é onde nós estaremos con Cristo desde allí. Pues nos com moveremos Cristo desde ali, a todas las pois naciones y todos los lugares nos moveremos a todas as nações e todos os lugares onde tivermos que ir. Cualquiera dirá, Qualquer um dirá, "Tendremos mas tiempo para ir teremos tempo para ir de um lugar a outro e se temos que ir Bueno, por uns lugares, bom, si a la velocidad
Se a velocidade pensamiento no nos da do tiempo, pensamento buscamos não nos dá otra forma tempo, más rápida. pois buscamos outra forma mais rápida. Dice, Diz, no entrará en ella ninguna e cosa não entrará inmunda, nela o que coisa haga alguma impura abominación ou y que mentira, pratica abominação sino ou solamente mentira, los que están mas escritos, somente os que estão escritos escritos. ¿dónde? En el libro Onde? de la vida Escritos del onde? No livro da vida do Esa es una Cordeiro. ciudad especial para los que Essa é están uma cidade allí especial escritos. para os que estão ali escritos. No entrará Não entrará en ella ninguna nela cosa inmunda, coisa alguma o que hace impura abominación ni mentira, ou sino que solamente los pratica que están abominação ou escritos en el mentira, libro mas de la somente vida os que del estão Cordero. escritos no livro da vida do Cordeiro. ¿Quiénes serán los reyes que traerán Quem serão os reis que gloria y trarão honor? sua glória e honra a essa cidade? Dentro dessa Si cidade? entran dentro de esa ciudad, Se entram dentro dessa cidade é porque tem seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro. Para poder entrar nessa cidade, se requer ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, nesse título de propriedade que foi selado Y com ahora 7 selos. E agora, vean vejam como los reyes os que reis reinarán con Cristo que reinarão com Cristo no van a reinar não vão reinar millones de reyes milhões de en un reis grupito pequeño em de um hebreos. grupinho pequeno de hebreus, Pues van a ser más los reyes que pois que los habitantes del vão país. ser mais os reis do que os habitantes do país? No, hay un dicho que dice Não, há um ditado que diz algo mais así, caciques que índio, mais cacique que índio, algo assim. E tiene que ver tem pueblo, gente, que haver naciones, povos, pessoas, nações e que sean línguas gobernados que sejam por estos reyes y governados sacerdotes, por estes reis e sacerdotes que Cristo con los cuales terá, com os quais administrará administrará el gobierno o governo de toda la de creación. toda a criação, El gobierno de toda o governo de todas as coisas. E ese es el gabinete de esse é o gabinete de Cristo, reyes y sacerdotes. reis e sacerdotes, Rey, porque ele é según rei el orden de Melquisedec, segundo y a es ordem de sacerdote Melquisedeque según el e é orden de sacerdote Melquisedec. segundo a Y ordem esa orden de Melquisedeque. E dessa ordem é que somos, nós também somos, da ordem de para Melquisedeque, reinar con Cristo para reinar com y también Cristo ministrar e também ministrar sacerdotes del orden. como sacerdotes da ordem de Melquisedeque. En los tiempos antiguos, Nos tempos antigos, el sacerdote era también o el rey. sacerdote era também o rei. En la familia, Na vean família, ustedes, la cabeza vejam vocês, de esa a familia como lo fue cabeça Abraham, dessa família como foi Abraão. Abraão era sacerdote, y o también sacerdote e também era de o rei su gente. Era la do cabeza, seu povo. Era a cabeça. Da mesma forma que Moisés. Vejam vocês, Moisés foi o profeta, mas também ele atuou como sacerdote e ele também, vejam vocês, foi quem estabeleceu ao povo hebreu suas leis. Foi o legislador do povo hebreu. Com um só, ungido por Deus, recebeu da parte de Deus as leis para o povo hebreu. Assim que aí não houve votação de uma câmara de legisladores e uma câmara, outra câmara de senadores e assim por diante. Mas que tudo veio da parte de Deus ao profeta Moisés e Moisés o deu ao povo. E para o milênio e para a eternidade, o povo, pois, terá sua forma de vida e a forma, as leis divinas no coração das pessoas, porque conhecerão
as leis divinas. Conhecerão o que agrada a Deus, como agrada, e todas essas coisas, e cada um, pois fará conforme a essas leis divinas. Y aún más, también dice E ainda mais, também diz que el que para el milenio, que quem, para o milênio, que el que que no haga conforme quem não fizer a lo que Dios conforme establecido, ao que Deus no vendrá estabeleceu, la bendición. não virá a bênção sobre eles. Vamos a ver aquí, Vamos ver aqui, Zacarías, Zacarias, capítulo 14, 14, Zacarias capítulo 14, verso 16 en adelante dice, y todos los que versículo sobrevivieren 16 em de diante las diz: naciones Então todos os que vieron restarem contra Jerusalém de todas as subirán de nações año que en vieram año contra para Jerusalém adorar al rey. subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos, porque o milênio é o cumprimento da festa dos tabernáculos. Portanto, de ano em ano, essa festa também estará se realizando no nível em que tem que ser realizada. Algumas vezes, nos perguntamos, e que coisas serão feitas lá no milênio e depois da eternidade? Tudo o que foi realizado, essas festas que o povo hebreu teve, vejam vocês, estiveram sendo cumpridas, se cumpriram na igreja do Senhor e se cumprirão também com o povo hebreu, e depois no milênio, pois estarão sendo usadas estas festas. Vejam, a festa dos tabernáculos estarão se realizando lá de ano em ano, no nível em que tem que ser realizado, e estará sendo revelado tudo o que aconteceu em cada etapa em que essa festa foi cumprida, tanto no meio do povo hebreu, passando pelo deserto, depois no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo na sétima era, da igreja gentia, e depois no reino milenial, o que corresponde ao reino milenial. Vejam que à medida que vai essa festa, ou cada festa destas, passando a uma nova etapa, é maior a glória que tem. E agora, essa festa dos tabernáculos terá uma glória grande durante o reino milenial, o qual tudo foi refletido quando o povo hebreu celebrava a festa dos tabernáculos, que era tipo de todo esse recorrido do povo hebreu vivendo em casa de campanhas, tabernáculos, tendas, e depois, na sétima era da igreja gentia, o que corresponde à igreja do Senhor. E agora, vejam vocês, no que se cumpriu essa festa, o povo hebreu e a igreja do Senhor Jesus Cristo depois estarão lá no reino milenial, na grande festa dos tabernáculos, de uma forma magnificada. Bom, vejam aqui, diz: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E se não vem chuva, não há alimento para as plantas, portanto a colheita desse ano se perderá. E não haverá alimento, porque se não há colheita, não há alimento. E se não há água, os animais morrem. E se não há água, pois as pessoas, o que acontece? Morrem também. Se a família dos egípcios não subir nem vier,
cairá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá. Cairá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor. As panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Agora vimos como será o reino milenial. Porque será um reino com vara de ferro. Ou seja, que terá suas leis estabelecidas e não obedecê-las trará consequências até para as nações. Diz que a criança morrerá de 100 anos e o pecador de 100 anos será maldito. Porque durante o reino milenial estarão vivendo pessoas que não morreram durante a grande tribulação e entraram ao reino milenial. E por isso, vejam vocês, essas pessoas terão uma boa oportunidade ali de bênção de Deus. Mas sua vida também terá um limite de tempo para viver ali. Porque esses que entram com o corpo mortal ali, pois não são os eleitos, os escolhidos, porque eles já foram transformados, os eleitos. Têm um novo corpo e vivem por toda a eternidade. Bom? Vem a bênção tão grande que há para os que trabalham nos negócios do nosso Pai Celestial? Ninguém, nenhuma nação, nem nenhuma pessoa pode garantir a outra pessoa o que Cristo nos garante a nós. Por isso disse, não façam tesouros na terra, mas nos céus. E disse que Ele dará a cada um, recompensará cada um segundo a sua obra. Que operemos, atuemos nos negócios do nosso Pai Celestial sem limitações. Nesse último dia, e que Deus os abençoe grandemente, os use grandemente em seu reino, em sua obra, e que Deus os prospere espiritualmente e materialmente também. No nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção e deixo conosco novamente Miguel Bermudes Marim. Miguel já tem que ir tirar seu visto. Se não tomou café da manhã lá, pois como que não vai dar tempo? Bom, mas Miguel faz como os camelos. Os camelos armazenam água aqui no lombo e Miguel armazena alimento por aqui. Assim que tem duas corcovas, mas para os lados. Assim que não tem problemas, Miguel. Pobrezinha de Ruth. Pobrezinha de Ruth que não, se não tomar o café da manhã lá, e não tem tempo, a não ser que fique. Vai com Miguel? Ah, também. Bom, mas se não podem, nos vemos então no jantar talvez, mesmo que não venha para cá, não é? Pela noite? Bom, mas bom apetite onde possas comer. Miguel não tem problema onde der fome ver uma loja,
ele entra ali. E aí compra algo, come e continua andando. Não... Miguel é bem prático, não tem problemas nisso. Assim que não se preocupe, não vai ficar muito magrinho por ir sem comer. Bom? Que Deus continue abençoando, que Deus os guarde e muito obrigado por vossa amável atenção. E bom apetite para todos no café da manhã, físico que vão ter, como também bom apetite no café da manhã espiritual que tivemos nessa conversa, assim, de tu a tu. Uma conversa, assim, vamos dizer, de família e de amigos e de companheiros de trabalho nos negócios do nosso Pai Celestial. Que Deus os abençoe e os guarde conosco novamente, Miguel.